E seguindo aqui falando sobre hábitos, uma coisa que é muito importante a gente saber é que eles se acumulam. E não tem como nós ignorarmos essa parte. Eles podem se acumular ao seu favor ou contra você. E a pergunta que fica é: quais são os lados da balança que você tem alimentado com os hábitos que você tem tido no seu dia a dia? Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida e espiritualidade, conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? Episódio número 33 aqui do nosso Sabercast. Durante 33 semanas você tem me acompanhado aqui e desde o episódio passado, se você está acompanhando aqui semanalmente o Sabercast, você viu que eu falei um pouco sobre hábitos, a gente falou sobre constância. Se você não ouviu o nosso episódio anterior, o episódio 32, pausa aqui esse episódio que você está ouvindo agora, volta um episódio para trás, ouve o da semana passada primeiro e depois você volta aqui, porque é um pouco de uma sequência aqui que eu estou falando sobre hábitos. E eu quero falar mais um pouquinho aqui, dividindo algumas abordagens, né, dentro desses dois episódios. Talvez aí, mais para frente, a gente também vai falar sobre comportamentos, mas dentro de outras vertentes. Então, separei aqui dentro desses blocos das próximas semanas, né, para a gente falar um pouquinho sobre hábitos, para a gente falar sobre comportamentos, né, de tudo isso que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção no nosso dia a dia, né? E tudo isso é para que você que está aqui me ouvindo entenda que essa pode ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a ter uma vida mais simples, mais leve, mais fluida, tá? E para a gente começar a falar, eu quero começar te dizendo que os hábitos, eles são como uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons, né? É muito fácil a gente observar, né, na vida das outras pessoas que estão nessa tentativa de criar novos hábitos, né? Que elas podem até começar a criar bons hábitos, mas se os maus ainda estiverem ali muito enraizados, eles facilmente vão detonar os novos hábitos que você está construindo. Exemplo clássico disso são as pessoas que conseguem começar a emagrecer, mas logo depois elas engordam totalmente, ou até mais, né, do que os quilos que elas haviam perdido. E é por isso que entender estes detalhes é muito essencial. Você precisa saber como esses hábitos funcionam, como que os gatilhos são acionados aí na sua cabecinha e faz com que você execute o hábito X ou Y, né, para que você consiga projetá-lo ao seu gosto de forma que te favoreça e que evite que você desfrute dessa face perigosa, dessa lâmina, dessa faca de dois gumes, né? E todos nós temos hábitos, né? Aqueles comportamentos repetitivos que se tornam parte da nossa rotina, que muitas vezes a gente acha que faz parte da nossa personalidade, mas está enganado quem pensa desta forma, né? Os hábitos são apenas hábitos que a gente reforça no nosso comportamento, então tudo isso é moldável, tudo isso é possível ser ajustado, né? E alguns hábitos, eles nos fortalecem, né? Obviamente, eles vão nos impulsionar em direção aos nossos objetivos, mas também aqueles hábitos que vão nos limitar, que vão nos fazer ali ficar estagnadas ou até mesmo nos prejudicar em algumas determinadas situações. A grande verdade é que pequenas mudanças nos nossos hábitos podem gerar grandes diferenças em nossas vidas. E hoje eu quero trazer esse nosso Sabercast aqui como uma forma de bate-papo mesmo, que você possa
desfrutar, ouvir aqui, como se a gente estivesse tendo um papo aqui intimista, né? Entre nós duas que estamos aqui, para que realmente você comece a pensar com um pouco mais de atenção sobre os seus hábitos. Muitas pessoas elas querem fazer grandes mudanças, mas elas não param para analisar quais são os hábitos que estão impedindo e muitas vezes quais são os hábitos que elas poderiam executar de uma maneira mais intensa que vão favorecer aquilo que elas querem construir, né? E se a gente for parar para pensar aqui, vamos usar uma metáfora, né? Imagine uma linha do tempo em que cada pequena mudança é um ponto de virada, é uma viradinha de chave ali. O momento que você escolhe seguir por um caminho diferente. E essas pequenas mudanças criam um efeito dominó, que leva a transformações surpreendentes. E a gente peca também nessa parte, porque quando a gente quer muito um objetivo, a gente costuma imaginar ele grandão, né? No processo de coaching, eu falo muito sobre isso, né? Que todo mundo tem que ter uma meta, é o objetivo principal, né? É o seu sonho, mas você também precisa ter as pequenas metas no meio deste processo. Você precisa ter a meta de sonho, que é aquela coisa, o objetivo ápice final, mas você também precisa ter as pequenas metas. E muitas vezes a gente peca por focar no sonho, né? E a gente acaba esquecendo das pequenas metas, e por esquecer a gente acaba desvalorizando as pequenas vitórias e a gente acaba não desenvolvendo pequenos hábitos, de pequenas mudanças, de pequenas atitudes que vão nos favorecer a caminhar nessa linha para que venhamos a chegar em cada um desses pequenos pontos de virada até sim chegarmos na meta grandiosa, ali no sonho grandioso, né? E é necessário a gente entender que os hábitos, eles são como os tijolos de uma construção. Cada tijolo pode parecer insignificante por si só, mas quando colocados juntos, eles formam uma estrutura sólida. Muitas vezes o que está faltando para você hoje seja essa estrutura. Muitas vezes o que pode estar te atrapalhando hoje é não ter essa estrutura. Da mesma forma que cada pequena mudança de hábito é uma peça fundamental para construir a vida que nós temos, são estes pequenos passos dessa construção que vão nos permitir vermos que estamos em movimento. E se você quer alcançar um sucesso, se você quer alcançar uma felicidade, a sua saúde, um ótimo relacionamento, qualquer que seja o seu objetivo, comece identificando os hábitos que estão te impulsionando na direção certa e os que estão agindo como um obstáculo no meio do caminho. A gente não vai conseguir mensurar nada se antes ele não se tornar algo claro. Nós não conseguimos medir aquilo que nós não vemos. Nós não conseguimos calcular aquilo que nós não temos a referência base. Então, o que eu quero trazer para você nesse episódio de hoje é que você realmente faça essa análise. A gente já começou a fazer isso lá no episódio anterior, no episódio 32, onde eu falei da constância, mas eu vim aqui justamente para frisar de novo. Pare tudo e analise. Escolha qual é a área da sua vida que você quer viver um novo momento, qual é a área que você quer ter um resultado diferente. Pense sobre essa área e comece a mapear, faça ali uma lista de todos os hábitos que você já tem, que vão te facilitar a conseguir chegar nesse sonho grande, na meta de sonho, e que você precisa desses hábitos que você já tem para fazer as pequenas metas acontecerem e fazer com que esse efeito dominó positivo te auxilie, te favoreça. E por outro lado, não deixe de tomar atenção ali também com os hábitos ruins que podem servir de obstáculos no meio deste seu caminho. Coloca na balança
O que você tem feito todos os dias? Quais são os hábitos que você tem desempenhado muitas vezes no automático e que você não está conseguindo ver que talvez eles estejam te prejudicando? O que você tem acumulado? Faça esse balanço. São hábitos bons ou são maus hábitos que precisam ser trabalhados? Todas as coisas são originadas de pequenos começos. Eu te convido nesta segunda-feira, aqui neste episódio, a, se for preciso, você fazer um pequeno começo. Mudar os hábitos não é uma tarefa fácil, porque os ambientes, eles influenciam, as pessoas ao nosso redor influenciam, os nossos maus hábitos nos influenciam. Vai exigir muita disciplina, muito compromisso, muita persistência. Mas cada passo que você dá em direção a essas pequenas mudanças é um passo em direção à sua meta de sonho, a uma vida mais plena e mais significativa. Eu espero de todo o meu coração que você assuma este papel de autora da sua própria história, que você não coloque desculpas ou justificativas em A, em B ou C, mas que você tenha a maturidade para analisar o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Para que a partir disso você comece a mudar estes hábitos, mudar estas formas que talvez você tenha agido que não estão te favorecendo e comece a viver uma vida mais plena e mais significativa. Você é autora da sua própria vida e só você tem o poder de transformar a sua vida através dos hábitos que você escolhe cultivar. É sobre você. Não é sobre os outros, é sobre o que você está fazendo, não é sobre o que os outros estão fazendo para você, é sobre o que você não está fazendo, não é sobre o que os outros não estão te ajudando ou fazendo por você. São pequenas mudanças diárias que podem e que vão gerar grandes transformações no teu movimento, do teu progresso. Que você, mais do que guardar este leve puxãozinho de orelha nesse episódio de hoje, que você venha a planejar o seu plano de uma forma que respeite os seus limites, mas que também te cutuque para não ficar na mesma zona de conforto, porque são pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças lá na frente. Eu deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria e te convido a segunda-feira que vem, sem falhar, nós nos encontrarmos aqui para mais um episódio do nosso Sabercast, onde eu vou falar mais um pouquinho com você sobre hábitos, sobre comportamentos, porque eu sei que são coisas que muitas vezes a gente negligencia, mas que se nós pararmos um pouquinho para focar e prestar atenção, dar a devida atenção necessária e gerarmos ações de mudanças, são esses pequenos detalhes que vão nos ajudar a alcançar grandes coisas na nossa vida profissional, no nosso relacionamento, na nossa vida pessoal, não importa. Então, deixa já marcado aí na tua agenda, segunda-feira que vem a gente se encontra aqui para mais um episódio do nosso Sabercast. Deixo os meus votos de paz e sabedoria e até o nosso próximo episódio.